Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais famosas e impactantes da humanidade, o Grande Dilúvio. Essa narrativa, presente em diversas culturas ao redor do mundo, fala sobre um tempo em que a Terra foi coberta por água, e apenas alguns escolhidos sobreviveram para repovoar o planeta. Preparados para embarcar nessa jornada? A versão mais conhecida, claro, é a da Bíblia, no livro de Gênesis. Segundo o texto, Deus observou que a maldade humana havia se espalhado pela terra e decidiu fazer um reset no mundo. Mas, no meio de tudo isso, havia um homem justo e íntegro, Noé. Deus então escolheu Noé para uma missão monumental: construir uma arca gigantesca, um navio de proporções épicas, para salvar a si mesmo, sua família e um casal de cada espécie de animal. Imaginem só o desafio. Noé recebeu as medidas exatas da arca: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para termos uma ideia, isso seria algo em torno de 150 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de quase 50 andares deitado. E tudo isso feito com madeira de gofê, que muitos estudiosos acreditam ser o cipreste, e revestido por dentro e por fora com betume, para torná-lo impermeável. Era uma obra de engenharia colossal para a época. Enquanto Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, trabalhavam na construção, eles também pregavam, alertando as pessoas sobre o que estava por vir. Mas, como a história conta, a maioria das pessoas não deu ouvidos. Eles riram, zombaram e continuaram com suas vidas como se nada fosse acontecer. É uma lição sobre fé e perseverança, não acham? Continuar acreditando e trabalhando em algo grandioso, mesmo quando ninguém mais parece entender ou apoiar. Quando a arca finalmente ficou pronta, algo incrível aconteceu. Os animais, de todas as espécies, começaram a chegar em pares, macho e fêmea, de forma ordenada, como se guiados por uma força invisível. A Bíblia descreve que eles vieram dos céus, da terra, de todos os cantos. Era um espetáculo da natureza se reunindo para a sobrevivência. Leões, elefantes, girafas, pequenos insetos, aves, todos encontraram seu lugar dentro da arca. Então, com Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas, e todos os animais a bordo, Deus fechou a porta da arca, e a chuva começou. Mas não era uma chuva comum. O texto diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Ou seja, a água não vinha só de cima, mas também brotava da própria terra. Choveu por 40 dias e 40 noites, sem parar. As águas subiram tanto que cobriram as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra firme pereceu. A arca, por sua vez, flutuava segura sobre as águas. Um pequeno mundo de esperança em meio a um oceano sem fim. Pensem na sensação de estar lá dentro. O som constante da chuva, o balanço das ondas, o barulho de tantos animais juntos. Deve ter sido uma experiência intensa e, ao mesmo tempo, um testemunho do poder da natureza e da promessa de salvação. Após os 40 dias, a chuva parou, mas as águas ainda cobriam a terra. A arca navegou por um total de 150 dias. Depois desse tempo, as águas começaram a baixar. A arca então repousou sobre os montes de Ararat, na região que hoje corresponde à Turquia. Ainda assim, o mundo lá fora era um grande oceano. Para saber se já era seguro sair, Noé teve uma ideia. Primeiro, ele soltou um corvo que ia e voltava, sem encontrar um lugar seco para pousar. Depois, ele soltou uma pomba. Na primeira vez, ela voltou, pois não encontrou onde repousar. 7 dias depois, Noé a soltou novamente. Dessa vez,
ela retornou ao entardecer, trazendo no bico uma folha de oliveira recém-colhida. Esse foi o sinal. A vida estava ressurgindo na terra. A folha de oliveira se tornou, desde então, um símbolo universal de paz e recomeço. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez. Ela não voltou mais. Isso significava que ela havia encontrado um lar. A terra estava seca e pronta para ser habitada novamente. Quando Deus ordenou que saíssem da arca, Noé e sua família pisaram em um mundo transformado, um mundo limpo, pronto para um novo começo. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus em agradecimento pela salvação. Como resposta, Deus fez uma aliança com Noé e com toda a criação. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E o sinal dessa aliança, dessa promessa, foi o arco-íris. Toda vez que vemos um arco-íris no céu, segundo a tradição, é um lembrete dessa promessa de vida e esperança. Mas o mais fascinante é que a história do dilúvio não é exclusiva da Bíblia. Narrativas muito semelhantes aparecem em culturas antigas por todo o mundo. Na Mesopotâmia, por exemplo, temos a epopeia de Gilgamesh, escrita muito antes do relato bíblico. Nela, um herói chamado Utnapishtim é avisado pelos deuses sobre um dilúvio iminente e instruído a construir um barco para salvar sua família, seus bens e a semente de todas as coisas vivas. A causa do dilúvio, a construção do barco, a sobrevivência e até o detalhe de soltar pássaros para verificar se as águas baixaram são incrivelmente parecidos com a história de Noé. Na mitologia grega, Zeus, irritado com a corrupção da humanidade, decide inundar o mundo. O Titã Prometeu avisa seu filho, Deucalião, que constrói uma arca e sobrevive com sua esposa, Pirra, após 9 dias de inundação. Eles desembarcam no Monte Parnaso e repovoam a terra, jogando pedras por sobre os ombros, que se transformam em homens e mulheres. Na Índia, a tradição hindu conta a história de Manu, que é avisado por um peixe, uma encarnação do deus Vishnu, sobre um grande dilúvio. O peixe U instrui a construir um barco e o guia pelas águas, até que elas recuem. Lendas de uma grande inundação também são encontradas entre os povos nativos americanos, na China antiga, entre os aborígenes australianos e em várias outras culturas. Essa universalidade da história levanta uma questão intrigante, porque tantas culturas diferentes, que supostamente não tiveram contato entre si, contam uma história tão parecida. Seria uma memória coletiva de um evento real? Alguns cientistas e historiadores teorizam que essas lendas podem ter sido inspiradas por grandes inundações locais, como o rápido derretimento de geleiras no final da Era do Gelo ou a inundação do Mar Negro, há cerca de 7.500 anos. Essas catástrofes teriam sido tão marcantes que foram passadas de geração em geração, evoluindo para as histórias míticas que conhecemos hoje. Outros veem a história do dilúvio de uma forma mais simbólica. Ela representa um ciclo de destruição e renovação. A água, que pode ser destrutiva, é também o elemento da purificação e do nascimento. O dilúvio limpa a corrupção do mundo antigo para dar lugar a um novo começo, uma nova humanidade com uma nova chance. É uma poderosa metáfora sobre segundas chances, sobre a capacidade de recomeçar mesmo depois da maior das tempestades. A Arca de Noé, nesse sentido, é mais do que um simples barco. Ela é um símbolo de salvação, de refúgio e de esperança. É a ideia de que, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando, é possível construir um lugar seguro, preservar o que é importante e esperar por um novo amanhecer.
Até hoje, a busca pela Arca de Noé continua a fascinar exploradores e arqueólogos. Expedições são realizadas no Monte Ararat, com relatos ocasionais de avistamentos de grandes estruturas de madeira congeladas no gelo. Embora nenhuma prova conclusiva tenha sido encontrada, a busca em si já diz muito sobre o poder duradouro dessa história. Independentemente de você interpretar o dilúvio como um fato histórico, uma lenda mitológica ou uma parábola espiritual, sua mensagem é atemporal. É uma história sobre as consequências de nossas ações, sobre a importância da fé e da obediência e, acima de tudo, sobre a esperança de um recomeço. O arco-íris, o corvo, a pomba com o ramo de oliveira são símbolos que transcendem culturas e religiões, falando diretamente ao nosso desejo por paz, renovação e um futuro melhor. E você? O que acha dessa história incrível? Ela te inspira de alguma forma? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar conversar sobre isso. A história do grande dilúvio nos lembra que, mesmo nas maiores adversidades, a esperança e a possibilidade de um novo começo estão sempre presentes. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pela história do dilúvio. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!